nada a ver com as zonas agrícolas. As zonas agrícolas estão por volta lá das proximidades da Anha do Norte, do Culango e da Canjala. E por isso, dentro do foral da cidade, são feitos espaços para urbanização, para loteamento e construção de moradias, para estar junto do ordenamento de uma cidade que é o Lubi. Nesta perspectiva, a cidadã que é funcionária da administração é uma cidadã nacional, jovem por sinal, que requereu um espaço de 12 hectares, que foi cedida por o então governador da província e que devido a essas teimosias, essa subordinação desses populares, recorreu ao tribunal e o tribunal deu a decisão de ceder os 12 hectares à cidadã Nádia Furtado e ponto final. E é assim que nós, depois de sermos nomeados, e porque é um processo que já decorre há vários anos da administração municipal, sem dar um ponto final a isto, no sentido de darmos coro à decisão do tribunal, decidimos numa reunião com as famílias, e nessa reunião das famílias nós fizemos FICAPé de fazer uma listagem das pessoas a convocar para a reunião. Só que quando chegou na altura, no dia da reunião, apareceram muitas famílias e nós tivemos que fazer a revisão das listas das pessoas convocadas, e todos aqueles que não constavam na lista tivemos que pedi-los e convidá-los a se retirarem da sala porque não eram pessoas convocadas. Assim, com as pessoas convocadas, tivemos que reunir, primeiro procurar saber o porquê da insubordinação, o porquê não acatamento das decisões da administração municipal. As famílias alegavam que já fizeram solicitações, como qualquer cidadão faz o requerimento à administração municipal. Esse requerimento entram e têm que aguardar a decisão. Enquanto eles não receberam uma decisão da administração, uma resposta da administração, não lhes dá o direito de poderem usufruir do terreno como deles, nunca foi deles. Então nós pedimos para que as famílias acatassem a nossa decisão, permitissem que uma equipa liderada pelo administrador municipal adjunto para a área técnica, com os técnicos da administração, fossem até o local, fazerem os marcos dos 12 hectares da dona Nádia Furtado, e depois o terreno adjacente que vai sobrar porque o espaço é grande, daria tempo para a administração urbanizar, lotear e depois fazer a distribuição numa listagem que temos de 67 famílias, distribuí-los para fazer as construções das casas dele de uma forma organizada, ordeira e dentro dos corpos da nossa cidade. Sr. Administrador, diz que, portanto, a senhora Nádia recebeu, não é? Portanto, foi-lhe concedido na altura do então governador, o general Armando da Cruz. Mas estes cidadãos dizem que já lá se encontravam há muito mais tempo. Bem, eu estou a dizer aquilo que está na lei, aquilo que está em documento. Exato. Eu estou a falar de documentos legais. Estou a tratar de documentos. Agora, os cidadãos se encontram há muito tempo. O português, quando veio, encontrou indígenas angolanos aqui há muito tempo e foi ocupando terrenos. Por isso, eu estou a dizer apenas aquilo que está nos documentos legais que eu tenho conhecimento da administração. Então, a dona Dândia foi decidido 12 hectares de terreno. Exato. E depois de muita desobediência por essas famílias, confrontos com ameaça de vida e morte, ela recorreu ao tribunal e o tribunal decidiu a favor da Nádia. Okay. E deve a administração ceder os 12 hectares na Nádia. E nós pedimos às famílias que nos deixassem fazer os marcos dos 12 hectares. Sim. E depois o terreno sobrante adjacente iríamos urbanizar, lotear, para fazer a distribuição dessas 67 famílias que têm requerimentos da administração municipal. Recordo, faço recuar, que eu estou há 2 meses na administração municipal e estamos a fazer o rescate, o levantamento geral do município. Senhor Administrador, uma simples questão. Tudo muito bem. Está a falar com base na lei, por acaso eu tive o privilégio, digamos, de consultar, não é, a lei de concessão de terrenos e a sua administração, digamos, dá aval, não é, a estes 12 hectares, mas o que diz aqui em algumas linhas é que 12 hectares, tanto para os terrenos urbanos ou suburbanos, quem tem competência é, digamos, o Conselho de Ministros, nem já um governador. Como é que se explica que a senhora Nádia recebe este espaço na altura do governador Armando da Cruz e agora o senhor, a sua administração, né, dá aval a esta cedência? Eu repito, sou jornalista, que eu encontrei uma decisão do tribunal. Sim, ok. Eu
eu estou a querer cumprir. A decisão do tribunal não são questionadas por nenhum órgão. Então, estou a fazer cumprir e de pedir às famílias que me deixassem a minha equipe a fazer os marcos dos 12 hectares para a dona Nádia usufruir desses 12 hectares. Portanto, o acordo no tribunal dá razão à dona Nádia. Exatamente. São 12 hectares cedidos à dona Nádia. Então, nós queremos dar esses marcos dela. Depois, urbanizar o terreno adjacente e fazermos a distribuição de forma ordeira, com o logotipo da casa, para cada um construir a sua casa como queira, mas de uma forma organizada. Mas agora, a parte que vai ficar, diz que são 12 hectares para a dona Nádia, né? A parte que vai ficar, qual é? E se a outra parte, se esta parte que vai ficar, pode ser, digamos, concessionada a estas famílias que reclamam? Mas assim é difícil eu decidir qual é a parte que falta, quantos hectares faltam, porque nem nos deixam fazer o trabalho. Como é que ficam os alicerces? Não nos deixam, desculpa, não sei, está a me deixar eu fazer a resposta. Não, pode, está à vontade. Está a me interromper. Eu estou a dizer que me deixasse fazer o trabalho da minha equipa técnica dos marcos dos 12 hectares, daí íamos a perceber quantos hectares restam para fazermos o loteamento. Tudo que está feito lei ilegal e as coisas ilegais, ninguém tem direito de passar em cima da lei. E nós temos que pôr a lei em vigor. O poder não pode estar posto na rua. E as pessoas estão a querer criar um desafio. Ninguém foi atrás deles. Eles é que estão a usar pedras, katanas e ameaçar morte as pessoas. Senhor Vereador, já para terminar, talvez, eles queixam-se também, dizem, não é, que a forma como o senhor se dirige para eles não é das melhores, falam em falta de respeito, uma série de acusações nesse sentido. O que é que tem a dizer? Meu camarada, eles podem falar o que quiserem, mas o senhor, se me conhecesse, ia ver se eu falto respeito a alguém. Eu sou uma pessoa da família humilde, nasci num bairro, se conhece Benguela, no Lubito, nasci na Kassai, e sou bem educado e sei respeitar bem as pessoas. Eles, na reunião, eu me percebi que eles não têm a educação, não querem cumprir ordens de falar, todos querem falar de uma vez, querem falar alto, não deixam ninguém falar, etc, etc. Mas nós estamos aqui de forma serena, apenas a fazer cumprir a lei, que deve ser cumprida por todos nós. Tá, muito obrigado, senhor vereador.